Sejam bem-vindos ao canal. Participe da palavra revelada no Santo Culto a Deus, gravada no salão de reuniões da congregação cristã. Participe na comunhão. Deus abençoe a todos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecerem todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como também todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Queridos irmãos, isto que acabamos de ler foi dado por Deus através da revelação do Espírito Santo, que tomava os santos apóstolos para transmitirem ao povo aquilo que deviam ter conhecimento com respeito à fé na graça do Filho de Deus e a finalidade também da nossa crença, deles e nossa agora. E ele falava então acerca da vinda do Senhor, que era um assunto, irmãos, que não deveria ser deixado de lado, mas sempre ter em mente, considerando que a volta do Senhor Jesus é promessa feita por Deus Pai e por Jesus mesmo. E quando Ele mesmo foi elevado aos céus perante os seus discípulos, os anjos que ali se manifestaram disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse que subiu é o mesmo que descerá,
Então o Senhor Jesus voltará, irmãos. As promessas que foram feitas através das profecias, tanto de Daniel, séculos antes de Cristo, como também do próprio Senhor Jesus, depois dos apóstolos, inclusive João, nas revelações do Apocalipse, deixaram sinais, como Jesus mesmo respondeu aos discípulos, quando perguntaram ao Senhor, que sinal haverá da tua vinda? O Senhor Jesus descreveu várias situações que haveriam de ocorrer ao longo do tempo, para que então chegasse o tempo da sua volta, para recolher o seu povo, que é a igreja, que também é a esposa, ou a futura esposa, agora como noiva, porque ainda não houve o enlace, mas vai acontecer na volta do Senhor. De modo que os sinais que foram manifestos, irmãos, têm acontecido ao longo da história, perseguições, muitas contra o povo de Deus, muitas mortes, foram muitos sacrificados ao longo de todos estes séculos, irmãos. E também assim veio durante esse tempo se cumprindo no resto das manifestações em todo o mundo. Mas agora então veio avante esta palavra que Pedro escreveu, tratando acerca da vinda do Senhor. E ele dizia: eu escrevo para vocês agora, amados, esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. De fato, irmãos, ele despertava exortando aquela irmandade e ficando para a posteridade essa carta que chegou até nós, nos despertando a aguardarmos com ânimo, mas um ânimo sincero. Uma coisa a pessoa ter um ânimo que demonstra momentaneamente, mas não é com sinceridade de propósito, é coisa momentânea. Como se pergunta: você crê nisso aqui? Creio, mas daqui a pouco já esqueceu. Mas o ânimo sincero faz do crente em Jesus Cristo ele ser crente sempre, pela vida ou pela morte, como aprendemos. Então, creio no Senhor Jesus que Ele vai voltar, continuamos crendo e esperando a volta do Senhor, que Ele pode vir, se não vem de forma coletiva, individualmente, Ele vai vindo, buscar a cada um segundo o tempo da sua partida desta terra. Mas depois, irmãos, de haver descrito esta profecia que Deus lhe dava acerca dos acontecimentos finais que estavam sendo, como seria a volta do Senhor Jesus, ele então chega aqui a uma exortação: pelo que, amados, aguardando estas coisas, que nós aguardamos, cremos, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado, mácula é mancha, sem nenhuma mancha, e irrepreensíveis, isto é, sem deixar momento para sermos repreendidos, porque estaremos andando segundo os preceitos que o Senhor nos tem dado. Então, estas são condições necessárias. E ter por salvação a longanimidade de nosso Senhor, isto é, não pensar que a salvação de Jesus, ou de Deus por Jesus, se manifestou ali naqueles dias e depois se esfriou. Não, o Senhor Deus é longânimo, isto é, não desanima, o seu ânimo é perpétuo em salvar o seu povo. E ele então demonstra aqui que Paulo também havia escrito com a sabedoria que Deus lhe deu, e havia situações e pontos difíceis de serem compreendidos, quando então as pessoas indoutas e inconstantes torciam, inclusive em outras escrituras, para a própria perdição deles, que eles usavam a escritura, que naquele tempo eram cartas que eles escreviam, mas ao invés de recebê-las para se submeter aos ensinos que Deus dava para a salvação, não, eles tinham para discussão, para provocar pontos polêmicos, para viver a vida toda se debatendo com situações que não levavam a nada. Então, vem aqui a recomendação para nós: mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, já estamos tendo conhecimento, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis são os homens, irmãos, que são rejeitados por Deus. Abominação é um asco, é um nojo que a pessoa tem, e Deus não aceita estas coisas. Então, guardemos-nos para que não sejamos juntamente arrebatados e venhamos a descair da nossa firmeza na graça do Filho de Deus. Lembrando que a graça de Deus, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, ela sempre existiu. O Senhor sempre se agraciou daquele pecador que se arrepende. Ela não é nossa, não é da congregação cristã no Brasil, a graça não é dela. Nós é que estamos agraciados por ela, como outros quaisquer que buscarem a Deus e encontrarem Jesus Cristo misericórdia e perdão, também serão agraciados. De modo que ela não é propriedade de ninguém. A graça é do Senhor e se estende a todos quantos a Ele se achegarem. E nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, querendo entender que estamos todos
procurando estarmos dentro dos preceitos da graça do Senhor Jesus, para que possamos não sermos arrebatados e descair da nossa firmeza. Por quê? Porque hoje, irmãos, existem, por causa das partes e discussões polêmicas que há em todo o mundo, e agora com a facilidade de se propagarem, elas então atingem todo mundo. Todos têm conhecimento de pontos que se discutem, de preceitos, de ideias, de pensamentos, de pregações outras que levam as pessoas a afastar-se da comunhão com Deus. Está cheio por aí. E nós temos a palavra de Deus que nos ensina a nos mantermos firmes. Ele dizia: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso dever, irmãos, crescer nesta graça. O Senhor nos chamou na graça do seu Santo Filho para ficarmos nos primeiros rudimentos, ou seja, como uma criança que vai à escola, mas fica fazendo rabisco a vida inteira e não aprende nada. Nós não, devemos crescer no conhecimento da graça do Filho de Deus. Qual é a vantagem desse crescimento? Este crescimento na graça do Senhor Jesus, irmãos, faz com que conheçamos cada dia mais aquilo que é de Deus. Este conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo tem duas situações. Uma é conhecer mais o benefício do Senhor em nosso favor, pelo sacrifício de Jesus. Quanto mais nós conhecermos, mais haveremos de amar ao Senhor pelo bem que nos fez de nos redimir do pecado e nos manter agora no caminho que nos leva à salvação. Esta é uma coisa. Mas outro conhecimento é quando Deus manifesta em nós o seu conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus em nós. Vamos fazer aqui uma comparação. Era como quando, pelas promessas de Deus, Abraão conheceu Sara. Sara era a mulher dele, já era conhecida. Mas o conhecimento que manifesta aqui era o conhecimento de corpo a corpo, ou seja, de marido e mulher, por cujo conhecimento a semente dela gerou um filho. É este conhecimento. Este é o conhecimento que Deus faz a nós, por cujo conhecimento deixa em nós a semente da palavra de Deus, que gera em nós conhecimento de Deus pelo conhecimento dele a nós. Quando recebemos a palavra é porque Deus está nos conhecendo e depositando em nosso coração a semente da palavra, as virtudes da palavra, o poder da palavra, a luz da palavra, que pela pregação da palavra pelo Espírito Santo é colocado dentro de nós. E isto então, irmãos, como é comparado uma semente que Jesus mesmo comparou, ela gera em nós. A primeira vez gerou em nós Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está se formando dentro de cada um de nós. E agora nas pregações de palavra que nós ouvimos pelo Espírito Santo, vai gerando em nós um conhecimento da vontade de Deus, gera humildade, gera paciência, gera caridade, gera pureza, gera, irmãos, coletivamente a santidade e a consagração, e isso nos faz cada vez mais perto de Deus. Então, quanto mais nós crescermos na graça, mais perto do Senhor estaremos, e quanto mais perto de Deus estivermos, mais bênçãos espirituais recebemos, como nesta manhã, enquanto estamos ouvindo aqui coletivamente e presencialmente, e fora daqui onde tiver um pequenino do Senhor, seja onde for, ouvindo esta palavra, pode ser também transmitido a estes o conhecimento da vontade de Deus, que quer o nosso crescimento na graça. Os irmãos imaginam, quem semeia alguma sementinha de uma planta qualquer, fica observando, quando nasceu a pessoa fica contente, nasceu aquilo que eu plantei, mas não é tudo. Agora que nasceu, precisa observar o seu crescimento. É como quem faz uma lavoura, plantou, semeou, ele olha no dia seguinte, só vê terra, não vê mais nada, mas depois que choveu, passa alguns dias, percebe que os brotos começam a aparecer, e a terra, que antes era pura terra, está mudando agora a sua coloração, está ficando esverdeada, porque nasceram as sementes. Bendito seja o Senhor. Mas não é tudo, agora tem que cuidar, tem que fazer com que haja pela natureza o tempo da chuva, a chuva molha a terra, o sol aquece a terra, e a planta começa a desenvolver e crescer. Por quê? Porque está sendo cuidada. A terra não era boa, mas ela foi devidamente tratada, foi colocada nela aquilo que é necessário para que a planta se desenvolva, e assim a pessoa vai acompanhando até que nasçam os frutos. Hoje, irmãos, estamos aqui, alguns agora brotaram recentemente,
E Jesus Cristo já apareceu na sua vida, está mudando a sua cor, não é mais só terra, está ficando verdinho agora, porque brotou Jesus Cristo na sua vida, mas não é tudo ainda, precisa agora mantê-la, precisa molhar esta terra, precisa cuidar dela, para que inseto não venha destruir a sua lavoura, precisa cuidar para que animais não venham ali destruir, e assim por diante, não é, irmão? Isso é crescer na graça, crescer na fé. Hoje o Senhor manda esta palavra. Pode ser que muitas terras, as terras são os corações. O Senhor Jesus fez a comparação da boa semente, não é, irmão? Semente que caiu no caminho, os passarinhos comeram. Outras caíram entre pedras, nasceram logo, mas não tinha raiz e acabaram morrendo. Outra parte nasceram, cresceram rapidamente, mas estava entre os espinhos, e o espinheiro impediu o seu crescimento e acabou perdendo a vida, morreu. Já estava grandinha, mas morreu, o espinho não deixou. Outra caiu em terra boa. Então, na medida do tratamento desta terra boa, umas produziram 30, outras 60 e outras 100. Que exemplo magnífico, irmãos, que acontece conosco aqui hoje, nesta manhã. Aqui tem muita gente que está plantada em terra boa, está fazendo força para produzir, e o Senhor manda esta palavra aqui para crescer na graça. Não pode ficar parado, tem que aumentar de Deus em nós aquilo que é dele, e vem pela pregação da palavra, vem pelas nossas orações, vem pelos nossos propósitos, irmãos, de nos santificarmos e consagrarmos a Deus. Este é o trabalho que Deus faz em nós, e nesta manhã vem aqui esta palavra para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Irmãos, falando de conhecimento, às vezes acontece com a gente, eu vou dizer com a gente porque comigo acontece. Às vezes conhecemos uma pessoa no meio de multidões, como vivemos, um irmão, e nos abraçamos, paz Deus, irmão, e sabemos o nome dele, é o nosso amigo, que conhecemos ali. Mas passa algum tempo, encontramos este irmão, comigo acontece, claro que não é com todos, mas paz Deus, irmão, amém, tudo bem, tudo bem. De onde que o irmão é? Como é que é seu nome? Mas você não me conhece? Eu não me lembro. Isso acontece. Eu não sei nem de onde que o irmão é. Ô irmão, eu sou daqui, de tal lugar. Nós já conversamos. Ah, perdão, irmãos, é que eu me esqueci. Isso acontece também quem conheceu o Senhor Jesus. Quando creu nele, sentiu no coração, depois acabou esquecendo, não sente mais, não tem mais prazer de cantar, não tem mais prazer de orar, não lembra mais dele, perdeu a noção da fisionomia dele, não conhece mais. Mas nós precisamos conhecer no conhecimento. Sabe como que cresce no conhecimento? Quanto mais perto, quanto mais junto anda, mais a gente conhece a pessoa, não é assim? Se nós vimos uma vez, depois esquecemos, mas quem caminha já há muito tempo, está sempre olhando, essa aqui é o fulano, esta aqui é a Beltrana, são meus amigos, são meus parentes, então se conhece. Quem conhece o Senhor Jesus de perto, não estranha, irmãos, está sempre feliz, mas estranha quando ele está longe. Percebeu que ele não está perto, o que será que aconteceu? Porque eu estou orando e não estou sentindo o Senhor. Eu congrego, mas não sinto nada, fico ali sentado, não vejo a hora que acabe o culto, porque eu não sinto nada. Eu vejo gente que fica contente, até glorifica a Deus, tem gente que até manifesta o Espírito, eu não sinto nada. Eu congrego, mas é porque você esqueceu, você não está conhecendo bem. Mas hoje ele volta nesta manhã, ele diz, você esqueceu-se de mim, porque eu não me esqueço de ti. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor Deus deu a um profeta, Isaías, e escreveu, que pode a mãe que cuida do seu filho esquecer-se dele, e até de alimentá-lo, mas eu não me esquecerei dos meus filhos. O Senhor não se esquece de nós, continua sempre conhecendo. Até está escrito também numa das profecias, conhecido é Deus em Judá. Irmãos, vamos conhecer melhor o Senhor. Nós não cantamos agora há pouco o hino 221? A Irmandade dali estava em Jerusalém. Podia ser que tivesse alguns que não conheciam o Senhor Jesus fisicamente, outros, a maioria já havia conhecido, havia andado com ele, mas espiritualmente não, no coração não, conhecia ele visivelmente via, esse aqui é Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, e olhava para ele, conversava, via as maravilhas, mas aqui dentro ainda não tinha conhecimento. Mas quando aconteceu deles ficarem em Jerusalém, porque antes dele falou, vocês permanecem em Jerusalém, reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, porque aí eu vou derramar o Espírito Santo que eu prometi a vocês. E eles ficaram lá, não conheciam, porque o Senhor Jesus foi embora, acabou o Senhor. Estavam lá uns 120 irmãos, no dia de Pentecostes, conversando, orando, cantando, louvando a Deus, mas era alegria de estarem juntos.
Mas de repente chegou o momento do Senhor se tornar conhecido a eles. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos se lembram quando os irmãos de José iam ao Egito para buscar ali o trigo, o alimento, porque a terra estava em grande miséria e fome. José, vendido pelos seus irmãos, estava ali, irmãos, praticamente junto, como que se fosse reinando, era o governador de todo o Egito. Mas ali tinha pão, ali tinha alimento, e o mundo todo, o resto antigo, não tinha. E ali então foram os irmãos de José buscar, comprar o pão, comprar o alimento, o trigo. E José os conheceu, mas eles não o conheceram. Eles viram aquele homem bem trajado, numa posição tal, reinando ali, governando. Nunca podia imaginar que fosse aquele irmão que eles venderam, que quase mataram, venderam por dinheiro. Nunca podia imaginar. Mas chegou o dia que José não resistiu, falou: hoje eu preciso me fazer conhecer aos meus irmãos, eles precisam saber que eu existo. Será que o Senhor Jesus não quer se tornar conhecido nesta manhã? Glória ao nome do Senhor. Para aqueles que não o conhecem, e para aqueles que o conhecem se esqueceram dele, para aqueles que já não se lembram mais do Senhor, que não tem mais um louvor na sua boca, que não tem mais prazer de cantar, já não congregam mais, porque foram arrebatados juntamente e descaíram da firmeza. Estão desde antes da pandemia ou durante a pandemia, se acostumaram, não congregam mais, não ouvem mais a palavra, estão por aí, irmãos, já mudaram seus costumes, já vivem como ovelhas que saíram fora da cerca do seu pasto e agora estão aí sem pastor, rondando algum lugar que possa encontrar alimento, mas descaíram da firmeza, porque foram arrebatados pelos homens abomináveis. Eis que agora se levanta o Senhor e diz: eu quero voltar e me tornar conhecido de quem se esqueceu de mim. Quem se lembra do Senhor, alegremos-nos nesta manhã, irmão. Glória ao nome do Senhor. Será que tem alguém aqui que está ouvindo e não conhece? Olha, irmãos, tem um exemplo clássico. A pessoa tem o celular na mão, não é? Tem ele e diz: eu posso ligar para onde eu quiser. Mas muitas vezes está andando por um lugar que não tem sinal, tem tudo, mas não tem nada. Alguém quer falar com essa pessoa? Não atende, porque não recebe. Ou ele quer falar com alguém, também não pode, porque não tem os sinais que levam a sua mensagem ou trazem mensagem. Quantos que estão nesta manhã sem sinal? Porque estão andando por lugar onde não existe sinal. Mas esses que estão aqui tem sinal, irmãos. É sinal forte. Quem está em comunhão, receba agora a virtude que está descendo do céu. Glória ao nosso grande Deus, irmãos, que é longânimo. Deus não desistiu, Ele continua ainda lutando, trabalhando em prol dos que querem se salvar. É pena que muitos se descaem, se desgarram e afastam, mas o Senhor Jesus está fazendo agora, no exemplo que Ele mesmo deu, daquele pastor que tinha 100 ovelhas, e quando contou só tinha 99, uma havia se desgarrado, mas ele saiu andando pelos valados, andando pelos lugares antes que o lobo comesse e devorasse, até que ele achou, tomou-a, pôs no seu ombro feliz e voltou: encontrei a ovelha perdida. Oh, ovelhas que não sentem mais o Senhor, acheguem-se a Ele, porque agora Ele continua abraçando o seu povo. Bendita a palavra de misericórdia, irmãos. Para planejar uma viagem, talvez 24 horas não façam tanta diferença na sua agenda, mas podem fazer total diferença. Antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este crescimento, será que o Senhor pode, irmãos? Claro que pode. É que depende de nós. Nos fazer crescer agora na graça e no conhecimento. Crescer na graça é que esta palavra nos agracia com virtude de Deus. E no conhecimento, sentir o Senhor realmente. Deus está aqui comigo. Não temo quem me possa fazer o homem, nem o maligno, porque Deus está comigo. A Irmandade sente. Vós que estáis aqui agora, e por este mundo quem estiver ouvindo, dá para te pôr em comunhão um pouquinho e fazer um teste? Será que Ele está aqui? Será que a vida eterna ainda habita aqui dentro de mim? Põe-te em comunhão e vai haver um movimento no teu coração,
Os teus olhos vão se encher de lágrima, a tua boca vai glorificar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ainda no domingo passado, uma irmã no interior de São Paulo, na hora que estava ouvindo a palavra, de repente na comunhão junto a nós, o Senhor derramou do Espírito Santo e ela sentadinha ali começou a falar em novas línguas. O que é isto? É a ligação, irmãos. Ninguém pode imaginar como existe, irmãos, na tecnologia e ciência humana, de milhões de pessoas que existem neste planeta, todas se comunicando ao mesmo tempo, e subindo informações e descendo informações, e alguma coisa lá no universo coletando informações, recebendo e enviando, e não tem problema. Quer falar no Japão, se fala, falar com a China, se fala, falar com este, se fala, falar com outro, se fala. E Deus, irmãos, Deus tem muito mais poder, dele emana toda a ciência, e Ele está ligado agora. Quem estiver aqui e quiser comunhão com Ele, ou longe daqui, receba agora, não há impedimento algum. Bendito seja o Senhor. Por isso disse: vós, portanto, amados, sabendo de antemão estas coisas, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Será que dá para dizer agora: estou firme no Senhor Jesus? Seja derramado dos céus agora a força de Deus e nos faça firmes e constantes até a volta do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Antes de sair, deixe seu like. Ele é muito importante. Através dele, o YouTube envia esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir esse recado de Deus. Saudamos a toda a Irmandade com a paz de Deus. Faça sua inscrição no canal e participe da Palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe a sua vida.